Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Estamos num encontro profético de quarta-feira, meio de semana. Bastante gente reunida. Nós temos hoje uma palavra edificante. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu sempre peço para vocês abrir, mas eu não abro, já viu? Fico olhando para vocês, falando, conversando, brincando. E vocês abrem e eu não abro. Eu fico aqui, viajando, né? Tá, Lucas 6, versículo 12. O tema da ministração de hoje é bem bacana, hein? Tema de hoje, a eclésia de Cristo e o seu propósito na terra. Vou repetir, a eclésia de Cristo e o seu propósito aqui na terra. Amém, amados? Quem achou Lucas 6, versículo 12, lê comigo. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, filho de Bartolomeu, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa mensagem, porque ela é muito desafiadora e nos leva a um entendimento muito mais elevado do propósito que temos como eclésia. Eu peço que nessa noite o Senhor abra a visão, o entendimento, a sabedoria dos teus filhos para que eles compreendam junto comigo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ministrar essa mensagem porque ela traz uma direção para a igreja. E é isso que nós precisamos como membros de uma igreja. Porque nós somos herdeiros de uma promessa em Cristo Jesus e estamos aqui para cumprir essa promessa. Mas quando eu olho para o livro de Lucas, no capítulo 6, e nesse versículo 12 até o 16, eu encontro um dia Jesus, depois de ter descido de um monte de oração, decidindo escolher 12 apóstolos. Diga comigo, 12 apóstolos. E a intenção do coração de Jesus aqui não era nada religioso, você sabia disso? Nada religioso. E aí eu vou começar agora com essa mensagem de hoje, desmontar alguns enganos da sua mente. Por isso você vai começar a entender algumas coisas. Jesus escolhe seus 12 apóstolos e o termo apóstolo nunca foi um termo religioso. Porque não foi um cristão que deu esse nome, não foi um judeu que deu esse nome, não foi alguém que tinha comunhão com Deus que deu esse nome. Então esse nome não tem nada a ver com a religião, nem mesmo com o que nós hoje, por não entender, usamos, né? Porque o apóstolo, né? Não, você tem que entender quem realmente era um apóstolo e por que Cristo usou o termo. Amém? Você precisa entender que Cristo, muitas coisas que ele usou foi da Grécia. E isso de um homem muito importante chamado Alexandre o Grande, que foi o homem que mais conquistou territórios pela estratégia que tinha. Foi ele que começou com o movimento apostólico, Alexandre o Grande. E quando isso aconteceu? 300 anos antes de Cristo nascer. Então, há 300 anos antes de Cristo nascer, Alexandre o Grande já havia conquistado muitos lugares, muitas cidades com o sistema apostólico. E é isso que eu quero que você entenda, e agora você vai entender o porquê que Cristo usa esse termo. Não é porque foi o Alexandre, um grego, que usou da Grécia um termo apostólico que Cristo não usaria. Por quê? Porque na realidade Cristo estava usando aquilo que deu certo. O modelo de Alexandre deu tão certo que ele conquistou muitos lugares. Por quê? Porque o apóstolo tem uma função. E eu vou dizer para você uma coisa. Pela lógica, o apóstolo é um missionário.
pela lógica, entenda, como que Alexandre fazia? Alexandre o Grande, ele designava algumas embarcações com muitos homens e escolhia desses homens um apóstolo. E dizia, olha, você é meu apóstolo. Então você vai com todo o mantimento, todo o suprimento, com todos esses homens, e você vai desbravando e vai chegar em um território, e você vai, ali naquele território, ensinar o meu costume, a nossa visão, o nosso entendimento, aquilo que nós, como Grécia, aquilo como gregos, entendemos. E aí ele foi, e isso deu tão certo que eles alcançaram muitos lugares. Você já começou a entender o porquê, então, que Jesus escolheu 12 apóstolos? Por quê? Porque a intenção de Cristo era a mesma que deu certo com a visão de Alexandre. Era que eles fossem e levassem a visão do reino para as nações. Quem entendeu? Mas Jesus não estava usando nenhum termo agora apostólico como um termo religioso. Então entenda, nós precisamos compreender. O apóstolo, na realidade, é um emissário, é um missionário. O apóstolo é aquele que ele traz fundamentos, ele estabelece fundamentos, direções novas, visão do reino. Então, Cristo escolhe aqui 12 homens para que ele, e prepara esses 12 homens, ensina esses 12 homens, durante todo o período que Jesus anda com esses homens, para que no término do chamado de Cristo na terra, esses homens chamados apóstolos estivessem tão prontos que eles iriam ser enviados diga mais alto, às nações. Está entendendo agora? Então, tira da tua cabeça que Jesus estava levantando apóstolos porque era um termo religioso. Era um termo usado pela Grécia há 300 anos antes de Cristo. Mas isso é muito importante entendermos. Quem já sabia disso, dá glória a Deus? Alguns sabiam disso, parabéns. Porque é muito importante a gente entender isso. Amém? Então, nós compreendemos que a visão de Alexandre o Grande foi tão importante e foi tão edificante que esse próprio Cristo usa agora o termo apóstolos. E aí, então, agora você vai comigo em Mateus capítulo 16. Eu estou falando hoje sobre a importância e o propósito da eclésia de Cristo. Entenda, eu não estou usando o termo igreja, eu estou usando o termo eclésia. Amém? A função, o propósito da eclésia de Cristo aqui na terra. Amém? Deixa eu configurar aqui o meu celular, que eu acho que ele está desconfigurado. Não, está certinho. Beleza. Vamos para Mateus capítulo 16, e versículo de número 13. Todos acharam? Então aconteceu o seguinte, olhem para mim. Agora Jesus, ele já tinha os seus 12 apóstolos, correto? Chamou os seus 12 apóstolos e começou a prepará-los. Prepará-los que nós entendemos, eles passariam pela preparação de Cristo durante 3 anos e meio, andando com Cristo, aprendendo tudo o que Cristo tinha para ensinar sobre o reino. Por quê? Porque Alexandre era um líder de um reino. Cristo era o líder de um reino, é o líder de um reino. E agora ele usa o termo e prepara os seus discípulos para enviar para as nações. Só que um dia, Jesus faz o seguinte. Então, esse texto é conhecido, eu já preguei ele aqui. Jesus pega seus discípulos e decide dar uma voltinha com eles. Jesus pega eles e faz uma proposta para eles assim. Vamos passear hoje. Vamos para um lugar bem gostoso para a gente passar um dia de lazer. E aí eles vão. Leia comigo capítulo 16, versículo 13 de Mateus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que
é o João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que tu ligado na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Agora a coisa começou a estreitar. Por quê? Porque até então estava tudo legal. Sou apóstolo do Cristo, eu sou um dos escolhidos do Senhor. E um dia Jesus decide levar esses menininhos aqui lá para Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe era um lugar que nenhum cristão queria pisar. Nenhum homem que temesse a Deus queria pisar. Por quê? Porque o território de Cesareia de Filipe era um território de magia. Era um território de sacrifícios. Era um território que, se hoje nós formos entender um pouco, eu vou falar, era um território de coisas macabras. Por quê? Porque Cesareia de Filipe é um lugar que até hoje tinha piscinas de águas naturais e as pessoas iam para lá porque tinha uma gruta nesse lugar, que eu já ensinei aqui, mas eu preciso usar mais uma vez a palavra para que você entenda onde eu quero chegar. Essa gruta era a gruta do deus Pan, ou o Pânico, ou o Peter Pan, como hoje as pessoas brincam muito, que é um serzinho que anda nas florestas, né? Quem já viu isso? Um serzinho de um desenho que anda nas florestas? Então, esse lugar era um lugar muito bonito, só que esse lugar tinha uma gruta, e essa gruta, ela era chamada a boca do Hades, ou a boca do inferno. Então nós precisamos entender uma coisa. Jesus levou os seus 12 apóstolos para aquele lugar, porque Jesus queria dar autoridade a eles naquele lugar. Então entenda, quando Jesus te levar a um lugar que muitas das vezes você não quer ir, vá porque Deus quer te dar autoridade sobre aquele lugar. Muitas das vezes, né, a gente foge, mas entenda, em muitos lugares que você precisa pisar e não quer pisar, é porque quando você pisa sobre o lugar, Deus te dá autoridade sobre o lugar. E aí Jesus levou os seus discípulos lá, por quê? Eu entendo que quando eles chegaram lá, eles se apavoraram. Porque pela história, pelo que conhecemos da história, o lugar era assim, eles faziam sacrifícios a Moloque, faziam sacrifício a deuses estranhos, e aí eles entregavam sacrifícios naquela gruta, que era chamada da boca do inferno ou a boca do Hades. E aí, claro que ninguém que compactua com aquilo que estavam fazendo lá vai gostar de estar num ambiente desse, não é verdade? Mas Jesus leva seus discípulos naquele lugar e fica de frente àquele lugar com seus discípulos, e lá, nesse momento, Jesus faz algumas perguntas que preciso que você entenda. Vamos lá então? Então vê comigo no versículo 14, ou melhor, o 13 ainda, vamos para o 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Primeira coisa, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Por que você acha que ele faz essa pergunta? Você acha isso? Mas ele queria saber dos discípulos o que os discípulos estavam ouvindo das pessoas. E aí eles responderam: alguns estão dizendo que tu és João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que tu és Jeremias ou um dos profetas. Só que agora a coisa apertou. Por quê? Porque Jesus agora ele não pergunta mais assim, o que os outros estão dizendo que eu sou? Agora Jesus ele pergunta assim no 15:
Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora a coisa pegou, não pegou? Porque enquanto você está falando do que os outros estão falando, é fácil, né? O que você acha do Tito? O que você acha do Tito? Eu escuto dele, dela, aí o Tito me pergunta: ô apóstolo, o que estão falando de mim? Eu estou ouvindo isso, é fácil, porque só que agora eu preciso dar a minha opinião. E Jesus, ele começa suave, mas ele aperta quando ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E isso tem uma grande importância pelo que eles iam receber aqui. E aí então, Simão, que não era Pedro, é Simão. Se você não sabe, Pedro recebe o nome de Pedro por Cristo nesse dia. Ele não era chamado de Pedro. Ele é chamado de Pedro a partir de agora. Porque o nome dele é Simão, filho de Jonas. E por então ele era chamado de Jonas. Quem lembra da ministração do Bartimeu, que eu ensinei vocês que o nome do Bartimeu, ele era chamado de Bartimeu, mas não era o nome de registro dele. Porque o nome de registro do cego não era Bartimeu, era porque ele era filho do Timeu. Quem lembra disso? Está lá no YouTube. Se você não viu essa mensagem, você vai encontrar ela lá. Então agora ele pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Simão diz o seguinte, olha que ele diz assim: então Simão, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escute, a palavra Cristo, na tradução, ela vem de Machia, ungido. É algo específico para o chamado. O Cristo, quando ele fala, tu és o Cristo, Pedro está identificando o chamado de Cristo. O Cristo, o Machia, o ungido de Deus. Por quê? Porque muitos eram líderes, muitos eram mestres, muitos eram profetas. E veja bem, ele pergunta: mas vocês dizem quem eu sou? Ele queria saber realmente o seguinte: será que o povo realmente sabe quem eu sou? E imediatamente ele traz a pergunta para os discípulos perguntando: mas vocês, quem dizem? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro acertou. De primeira, Pedro acerta. Por incrível que pareça, Simão Pedro, ele é levado por um impulso do Espírito. Porque o próprio Cristo reconhece que não foi carne que te revelou isso, Pedro. O próprio Jesus encontra em Pedro uma revelação divina. E aí, queridos, entenda. Quando ele diz, Simão Pedro responde: tu és o Machia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus afirma, 17, abençoado és tu. Entenda uma coisa: se você estiver dentro da eclésia, mas não reconhecer o verdadeiro papel, o verdadeiro chamado de Cristo sobre a tua vida, você não será abençoado. E você sabe por que muitas pessoas estão dentro da igreja e não são abençoadas? Porque elas estão dentro da igreja, mas elas não conhecem. E não conhecem porque não se relacionam. Entenda uma coisa: muitos querem a bênção, mas não têm relacionamento com o Deus da bênção. Não tem como, por exemplo, se alguém perguntar, se alguém, por exemplo, disser assim: mas o Douglas, quem é? Alguém que tem relacionamento comigo vai poder dizer melhor do que qualquer um que me vê 2 vezes por semana. Você concorda comigo? Se alguém perguntar lá para minha mulher, o Douglas quem é? Ela vai dizer: eu sei por quê. Durmo e acordo com ele. A minha filha vai dizer: eu sei por quê. Eu acordo e vejo ele todo dia e estou com ele todo dia. Mas pergunta para quem não vive comigo e nunca vai saber. E a resposta de Cristo, a primeira coisa que ele falou, vamos ler de novo? 17, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu. O que Jesus encontrou em Pedro? A bênção. Jesus não chamaria Pedro de abençoado por qualquer coisa.
Só porque Pedro acertou quem ele era. Você concorda comigo? Não. Jesus chama Pedro de abençoado porque entendeu que Pedro estava ligado com a fiação do reino e identificou a identidade do Machia. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Nós precisamos compreender que se nós não tivermos a revelação de quem Cristo é em nossas vidas, nós não teremos como conseguir a bênção que Ele tem para nos dar. Então por isso que muitas pessoas vivem anos dentro da igreja e muitos vão atrás da bênção toda a vida, muitos querem a bênção, mas não têm porque não sabem realmente quem é o Deus da bênção. E é isso que eu quero que você entenda. Primeira coisa, não é só viver dentro de uma igreja, é ser abençoado dentro dela. Porque tem muita gente que vive dentro da igreja, e eu vou te falar uma coisa, meu irmão, não muda nada, não é abençoado, não cresce, não multiplica, não flui. Você sabe aquela pessoa que está dentro... E eu vou te falar, muitas das vezes não é a culpa da igreja, não é a culpa de Cristo, não é a culpa das pessoas. O culpado somos nós que não entramos realmente no rio do Espírito a ponto de termos que nadar. Ezequiel 47. Se nós não entendemos Ezequiel 47, não entrarmos no rio do Espírito e nadar para dentro desse rio, como o Alexandre falou a semana passada, e nadarmos no sábado da vigília, né? E nadarmos para dentro desse rio, a ponto de não ter mais pé, é isso que Jesus quer. Jesus quer que você tenha tanto relacionamento com Ele dentro da eclésia, tanto relacionamento com Ele dentro da igreja, que você saiba quem Ele é na sua vida, saiba o Deus que Ele é para você, a ponto dele olhar para você e chamar você de abençoado. Mas se o teu relacionamento com Cristo é superficial, você nunca vai reconhecer quem Ele é na sua vida, quem Ele é na sua casa, quem Ele é na sua família. E por isso, queridos, as bênçãos do Senhor também não chegarão até você. E eu não estou falando de uma bênção qualquer. Escute, eu não estou falando de uma bênção qualquer. Eu estou falando que há algo grande que nos leva ao maior dos romper. Algo grande que nos leva à maior de todas as bênçãos. E aí, meu irmão, Pedro, ele imediatamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus já fala, ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Você percebeu alguma coisa aqui? Não percebeu? Escute, olha só. Pedro olha para Cristo e fala: tu és o Cristo, leia aí, tu és o Cristo, E aí Jesus fala o que para Pedro? Abençoado tu, o quê? O quê? Filho. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus estava entendendo uma coisa. Quando Pedro, ele enxerga a identidade de Cristo, ele enxerga que Cristo era filho do Deus que o enviou. Quando Pedro olha e ele revela: tu és o Cristo, o Machia, o ungido. Só que ele não fica só no Cristo. Tu és o Cristo. Ele não disse só, Pedro, por isso que Jesus, entenda uma coisa, por isso que Jesus, ele ficou impressionado e viu que Pedro era abençoado. Por quê? Ele viu algo de essência muito profunda em Pedro, uma essência muito profunda na visão espiritual de Pedro, porque Pedro, ele não só enxergou o propósito de Cristo, que era ser ungido, o Machia, o Cristo. Pedro enxergou o Pai. Você sabe o que aconteceu quando Davi matou Golias? A primeira coisa que Saul, quando viu o Davi vir correndo com a cabeça do Golias na mão, você sabe o que ele falou? Ele olhou para Abner, o comandante, e perguntou: Abner, de quem esse menino é filho? Você entendeu? Porque a nossa paternidade reflete quem somos. E uma igreja, para dar resultado, ela precisa de filhos autênticos deste chamado. Por isso que muitas igrejas, querido,
Alguns se identificam como filhos, outros não. Porém, entenda uma coisa. Você quer dar fruto, você precisa identificar a tua paternidade. Se você identificou a tua paternidade e você reconhece aquela casa como a tua casa, pode ter certeza de uma coisa, você vai romper. Você vai fluir. Você vai crescer. Por quê? Porque você encontrou a paternidade. Então, quando Jesus perguntou quem eles dizem que eu sou, aí Pedro disse, tu és o Cristo. Cristo representa o chamado, o ungido, o Machia, o Filho do Deus vivo. Pronto. Aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, Simão, Pedro, não foi carne que te revelou. E ele disse o seguinte, ao que Jesus afirma, vamos ler de novo, abençoado és tu, Simão, pois não foi a ti revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Então entenda uma coisa, queridos, quando você conhece o Cristo, quando você busca o Cristo, se relaciona com Cristo, a autoridade, a revelação vem de quem? Do Pai. Então vamos pelo processo de igreja. Você já vai entender o que é realmente uma igreja aqui. Eu vou tirar mais um probleminha, quer dizer, eu vou botar mais uma pulga na tua orelha. Já. Primeiro eu falei do apóstolo, né? Quer dizer, tá, mas o senhor não tem medo? O senhor é um apóstolo? Não, eu não tenho, porque eu sou um apóstolo como qualquer um que tem que ser. Eu vou, prego, eu abro igrejas, eu ensino pessoas, eu ensino fundamentos. É isso, mas eu não sou maior que ninguém. Às vezes as pessoas acham assim, o apóstolo da igreja, ele é o apóstolo, é o maior da igreja. Que nada, irmão. Dentro de uma visão de 5 ministérios, quem é o apóstolo nessa minha mão? Quem é o apóstolo nessa mão? O polegar, o menor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O evangelista é o maior que tem. Por quê? Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio. Então, quando Pedro, ele entende quem é o Cristo, o Senhor fala, foi o Pai que te revelou. Então, você quer ter revelação de Deus, tenha relacionamento com Cristo. Não adianta você querer ter a revelação de Deus e pular por cima, ou querer passar por cima daquele que ligou o caminho novamente, que ligou. Um dia Jesus, você sabia que Jesus ele era chamado de o caminho? Quem sabia disso? Mas quem sabe por quê? Por que ele era chamado de o caminho? Tanto é que, na realidade, vamos lá, eles quando diziam, eles chamavam de seita, porque eles não estavam contentes com a cura no sábado, as coisas que estavam acontecendo no sábado. Então, eles já achavam que aquilo ali era seita, era heresia. E que aquele líder, Jesus, ele era um homem errado. Tanto é que buscaram prendê-lo e matá-lo, correto? Mas aí eles chamavam ele de a seita do caminho. Sabia disso? Quem sabia? Não. E por que chamavam de o caminho? Quem sabe? Não, porque Jesus, quando passava na portinha da entrada do tabernáculo, aquela portinha da entrada do tabernáculo, sabe o tabernáculo de Moisés? Ele tem um portãozinho de entrada, não tem? Depois tem ali a bacia, tem o altar, o sacrifício, vai até o Santo Santo, não tem? Quando Jesus ele chegava na frente daquela portinha com os seus discípulos, ele dizia, eu sou. Porque aquela porta se chama caminho. Então ele dizia, eu sou essa porta, o caminho que leva ao lugar. Por isso que todas as vezes que ele apontava para aquela porta, que todo mundo tinha que entrar por ela, ele dizia, eu sou a porta. Então ele dizia, como a porta era chamada de o caminho, então ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entendeu? Então, Jesus, ele vê em Pedro algo muito profundo. E aí ele fala, né? E aí no versículo, ele fala o que realmente Pedro era. E ele revela a Pedro um nome. E ele dá a Pedro um nome. Ou melhor, ele dá a Simão um nome nesse momento. Qual o nome que ele dá a Simão? Pedro.
Mas Pedro significa o quê? E qual é a naturalidade desse nome? Qual é a naturalidade do nome Pedro? Grego. A naturalidade do nome Pedro é grega. E ele diz, tu és Pedro, Petros, pedra, rocha pequena. E sobre esta rocha edificarei a minha eclésia. E ele não falou de igreja. Ele falou de eclésia no original. Como assim, apóstolo? Porque ele não estava falando disso aqui, meu irmão. E agora pegou. Porque ele não estava falando disso aqui. Ele estava falando da eclésia. E você sabe o que era uma eclésia? Para ele falar da eclésia? Porque ele não estava começando uma eclésia. Ele não estava dando o início dizendo, vocês, essa é a minha eclésia. Ele não estava fazendo isso. Porque se ele estivesse fazendo isso, todo mundo dizia, tá, mas o que é eclésia? Se Jesus fosse começar uma eclésia ali naquele momento e ninguém soubesse o que era uma eclésia, vamos lá, se eu chego para vocês e falo assim, ó, vocês são a minha eclésia, mas não existe eclésia, nunca ouviram falar desse nome. Eu que estou dando o batismo do nome agora e estou começando uma eclésia com vocês. Quando eu falo, vocês são a minha eclésia, não tem nenhum curioso que vai se levantar no meio de vocês e dizer, mas o que é eclésia? Sim ou não? E por que ninguém perguntou? Porque já existia 300 anos antes dele. E quem que promoveu a eclésia? Os gregos começaram a primeira eclésia há 300 anos antes de Cristo. E o que era uma eclésia? Não era paredes, não era nada. Era um grupo de pessoas que se reuniam 40 vezes ao ano para decidir os assuntos políticos de todos os sentidos de uma cidade, de um bairro. Quer dizer, nós chamamos de bairro, né? De uma cidade, de um povoado. Eles se reuniam. Isso era a eclésia. E Jesus está falando, vocês são a minha eclésia. Por quê? Porque logo em seguida ele vai falar uma coisa importante. Então vocês estão entendendo, agora vocês estão entendendo a função, não, vocês não entenderam, vocês vão entender a função da eclésia de Cristo agora. Então quer dizer que Jesus não estava falando dessa igreja que tem um altar, que tem cadeirinhas, e que a gente vem para cá e canta, erguei as mãos e dai glória a Deus. Não é, não é. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não era isso que Jesus estava falando? Diga para o teu irmão, não era isso. E por não entender isso, a eclésia perdeu a sua essência. O que nós vivemos hoje nunca foi o formato da eclésia que Cristo estabeleceu aqui. Quer dizer então, apóstolo, que podemos fechar a porta e começar uma eclésia da forma de Cristo? Bom, no Brasil não dá certo. No Brasil não dá certo. E eu vou te falar por quê. Se fosse num país perseguido, se fosse num país de perseguição, de guerras e lutas e contendas, até posso achar que, pela perseguição e a dor de barriga, muitos se submetiam a ser uma eclésia de verdade. Mas no Brasil não dá certo. Esse modelo dá certo hoje. Sabe por que esse modelo dá certo? Porque esse modelo, ele edifica pessoas. Ele dá fé. E as pessoas aprenderam a se alimentar aqui dentro. Não é verdade? Então, se nós fecharmos as portas, as pessoas muito se desviam. Muitos se desviam. Se fechar todas as igrejas do Brasil, o crente já era. Esquece. Poucos param tudo num domingo à noite na sua casa para dizer, vamos cultuar em família, vamos convidar lá a família do Eduardo, a família do irmão, pega aquele que toca violão e todo domingo nós vamos ter um culto aqui na nossa casa. Poucos fariam. Mas vocês querem saber qual era o modelo da eclésia que Jesus estava levantando naquele dia com aqueles discípulos? Uma eclésia de governo
territorial e espiritual. Por isso que Jesus levou eles para aquele lugar. E você precisa entender que Jesus levou eles a Cesareia de Filipe. Por quê? Porque as eclésias muitas se reuniam, decidiam assuntos da situação. E quando eles queriam selar o que eles decidiram, o que eles faziam? Sacrificavam e jogavam na boca de pã. Sacrificavam e para fechar aquilo que eles determinaram e decidiram, eles jogavam na gruta chamada boca do Hades, aquilo que eles determinaram como sacrifício. E aí Jesus chamou seus discípulos e falou: vocês são a minha eclésia. E aí ele aponta para a gruta, ele não fala, e aí entende uma coisa, irmão, ele não está falando do inferno, né, que a gente muitas vezes entendeu, né? E as portas do inferno. Não está falando disso, gente. No original, se você for estudar o original, Jesus está falando da boca de pã, da gruta chamada boca do Hades. Ele apontou para lá e disse: vocês são a minha eclésia. E ele está dizendo: tudo que vocês decidirem, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês baterem o martelo, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. E a boca do inferno não terá poder contra vocês. Sabe o que significa isso? A feitiçaria que fazem aqui não pega vocês. As oferendas que entregam aqui não alcançam vocês. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tenha medo. Se tu está em Deus, se tu estás alinhado, alicerçado, se tu estás no propósito, se tu andas em intimidade com Deus, não tenha medo de macumba, de olho gordo, de perseguição, de nada. Por quê? Porque o meu Senhor falou que nada que iria ser jogado naquele lugar ou consagrado naquele lugar teria poder sobre a eclésia de Cristo. E eu sou a eclésia do Senhor e quem é também da glória a Deus. Então Jesus estava falando isso? Sim, ele estava falando isso. As portas, que na realidade não é porta, é boca. Desse lugar. E quando ele aponta, ele está dizendo: o que eles fazem aqui, não haverá poder contra vocês. Vamos ler? Da mesma maneira, 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas, que são na original boca do Hades, aquele lugar, não prevalecerá em nada contra vocês. Aí ele vai no 19, e darei a ti. Mas ele aponta para alguém aqui. Para quem? Para Pedro. Darei a ti, Pedro. O que daria a ti, Pedro? Só que nesse momento ele deu só a Pedro? Não, gente. Ele deu para quem? Para a eclésia que iniciaria-se em Pedro. Como assim? Claro, gente, vamos lá. Jesus não disse para Pedro: Pedro, o dia que tu converter, ensina teus irmãos? Sim ou não? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes aí, Jesus encontrou com Pedro na praia, chamou Pedro num cantinho, falou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ele disse o que nas 3 vezes? Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro era o cabeça. Jesus estava vendo em Pedro o cabeça. E sabe de uma verdade, irmão? Eu fico tão feliz em saber que Pedro foi escolhido como o cabeça, porque se fosse olhar para aquele grupinho de 12 que Jesus tinha, ninguém escolheria Pedro. Isso é bom demais, sabe por quê? Eu fico vendo como Jesus olha. Jesus não escolhe aquele que fala bonito, o médico, o cobrador de imposto, o estudado. Jesus escolhe o mais doido da turma para dizer: tu és a minha igreja, tu és a minha eclésia. E eu vou dar a ti, igreja. Ele está falando agora, vamos lá, 19. E darei a ti, eclésia, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra haverá sido ligado nos céus. E o que tu desligares na terra será desligado aonde? Nos céus. Então isso está falando do quê? Isso está falando de governo sobre o mundo espiritual. Porque a eclésia, ela recebeu autoridade. Aonde? Nos céus e na terra. É isso que nós temos. Autoridade no céu e na terra. Então nós precisamos entender uma coisa nessa noite.
Você sabe o que mais está desagradando a Deus nessa questão de igreja na terra? É que ela não está cumprindo o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora vamos entrar no propósito, em relação ao propósito da eclésia. Já que então, o propósito da eclésia, tá? Que nós precisamos entender, é receber do Senhor essa autoridade para determinar as coisas. Porque o que a eclésia fazia? A eclésia determinava as coisas, decidia as coisas em comum acordo entre homens, definia as coisas e apresentava ao Deus deles. A eclésia de antes, a eclésia de 300 anos antes de Cristo, ela não era uma eclésia religiosa. Ela decidia as coisas populares. Mas o Senhor disse que nós somos uma eclésia, por quê? Porque nós precisamos definir as coisas, porque temos autoridade sobre os céus e a terra. Aí eu vejo o cristão, irmão, que não tem autoridade nem dentro da sua própria casa. Eu vejo o crente com medo, querido, medo de coisas que são banais. Eu vejo hoje um cristão, eu vou chamar você de cristão porque você é cristão. Pessoas perdidas. E aonde está a autoridade que o Cristo deu à primeira eclésia formada em Pedro, em Cesareia de Filipe? De desligar as coisas que precisam ser desligadas e de ligar as coisas que precisam ser ligadas com fé. Aonde está essa autoridade? Então entenda, esse governo é nosso. E em qualquer lugar que nós estivermos, esse governo é nosso. Então para que existe, apóstolo, esse modelo de igreja atual que nós vivemos hoje? Isso é importante para o teu crescimento de toda forma. Por quê? Porque te fortalece. Mas entenda uma coisa, você sabe onde é que está o maior engano das pessoas hoje? É viver uma igreja dentro da igreja. Como assim? Não entendi. Eu vou repetir. O maior engano das pessoas é viver uma igreja dentro da igreja. Mas não vivem fora da igreja. E a eclésia não nasceu para viver dentro de 4 paredes. A eclésia nasceu para viver lá fora. Essa 1h30 que nós passamos aqui é para ativar você como um leão, como uma leoa, para sair cuspindo fogo amanhã. Isso é eclésia. Já que nós usamos um modelo de eclésia romana, porque esse modelo de igreja que se vive hoje é a igreja romana. De altar, de cadeirinhas. Já que vivemos esse modelo de igreja romana, então vamos fazer o seguinte, vamos usar desse tempo de igreja que vivemos hoje aqui, desse estilo que foi estabelecido sobre as nações, como eclésia, para se alimentar, para se preparar, para sair lá fora e desligar as obras das trevas e ligar no reino dos céus aquilo que precisa ser ligado e usar de autoridade e poder. Mas aí é que está o problema. Sabe o que nós estamos vivendo dentro da igreja hoje? O maior do medo, primeiro, muitas pessoas estão dentro da igreja com o maior medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno, irmão. E esperando a volta do Senhor. Então quer dizer, hoje é quarta-feira, eu estou cansado. Mas eu vou, vai que o Senhor volta, né? Lá vou eu para a igreja. Vai que o Senhor volta. Aí eu vou para a igreja. Aí eu vou lá para a igreja, chego, fico mais dormindo que acordado. Já quebra tudo, irmão. Tu vem para a igreja e dorme. Você está perdendo seu tempo. Você tem que dormir em casa. Você está vendo como a coisa é difícil? Aí a gente vem, canta um hino que de vez em quando eu vou falar a verdade, irmão. Se eu acho que Deus bota. Eu acho que Deus bota a mão no ouvido, porque às vezes a gente canta tanta lamúria. Por isso que a equipe do louvor fez uma seleção de músicas, né? Para a gente cantar umas coisas que tenham fundamento. Para a gente cantar algumas coisas que agrade Deus, gente, para. Por quê? Me mostra na eclésia que eles... Eu não vou entrar nesse detalhe. E aí a gente vem para cá. Daqui a pouco nem sabe mais o que foi pregado. Se não tiver gravado no YouTube, a gente perde. Alguns nem Bíblia têm. E vamos. Isso é eclésia? Fala. Essa é a eclésia que Cristo sonhou? Não, querido, eu quero dizer para você uma coisa, você pode ser a eclésia que Cristo sonhou. Entenda, venha para cá, te encha do poder, te encha da autoridade e seja essa eclésia lá fora. Seja essa eclésia amanhã. Seja essa eclésia lá no hospital. Seja essa eclésia aonde estão morrendo.
Seja essa eclésia onde as pessoas não têm mais perspectiva de vida. E você chega e dá vida às pessoas através da palavra. E você prega a elas, e você ora por elas, e elas aceitam a Cristo, elas se entregam, e elas na outra semana estão aqui dentro, recebendo do Senhor uma orientação. Seja a eclésia lá fora. É isso que a igreja precisa entender. Nós perdemos a essência da igreja primitiva. Por quê? Porque nós não entendemos a verdadeira função da eclésia de Cristo. E achamos que isso que Constantino empurrou de goela abaixo para a gente é igreja. E não é. Até as festas pagãs Constantino colocou dentro da igreja. Tu cultua. Cultua Natal. Nascimento de Solis Invicti. Está lá, Feliz Natal. Nascimento de Solis Invicti. Até pinheirinho você bota na tua casa. Leia Jeremias capítulo 10, você vai entender. Tem tanta coisa que os pagãos fazem. E a igreja de hoje faz e nem sabe como que faz e por que faz. Você tem que estudar história. A igreja precisa estudar mais. Leia a Bíblia. História, leia como que entrou esse calendário dentro da igreja. Nós nunca éramos para seguir esse calendário que seguimos hoje. O dia de adoração ao Senhor, que dia que é? Era sábado. E por que é domingo? Quem mudou? Quem mudou? Constantino. Vai estudar sobre Constantino, quem foi esse cara, por que ele traz a Maria e por que ele traz Solis Invicti como filho, o menino, para dentro da igreja. Faça isso, estude. Estude por que se comemora festas pagãs. A igreja comemora tudo isso. E você acha que isso edifica? Você acha que isso tem autoridade? Ah, não, mas isso é para atrair pessoas. Ah, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Atrair pessoas, a gente atrai pessoas com a palavra da cruz. A gente atrai pessoas com o poder e autoridade que temos em Deus. A gente atrai pessoas com o poder da eclésia. A gente atrai pessoas, sabe quando? Quando as pessoas vê Deus em nós, vê Jesus na tua vida. Quando elas olham para você, olham para os teus olhos e falam, algo brilha em você e é isso que eu quero. Isso atrai pessoas. O resto é comodismo. O resto é comodismo, é perda de tempo. Essa igreja precisa se mover. A igreja da nação precisa se mover. E às vezes a gente fala assim, mas e se precisar de uma perseguição? Entenda, é a única forma de alinhar o espiritual das pessoas, sabia? Porque quando tu começa a ser perseguido, tu jejua. Quando tu começa a ser perseguido, tu ora. Quando tu começa a ser perseguido ou algo dá errado no plano da tua vida, ou o médico te dá um diagnóstico fatal, tudo vai mudar na sua vida. Você é o melhor crente, você é o cara dos montes, você é a pessoa da oração, você é a pessoa da intercessão na segunda, você não falta mais encontro nenhum. Por quê? Porque a perseguição me pega. Deixa eu te falar, e foi por isso que muitos foram perseguidos. E é por isso que muitas nações foram perseguidas. Mas entenda uma coisa, todas elas se levantaram com uma essência fora do normal. E essa é a essência da igreja. A essência da igreja é uma igreja que não se vende, que não se permite enganar-se. A verdadeira essência da eclésia é aquela que tem poder e autoridade. Então, se nós nos reunimos como eclésia nesse modelo romano, nesse modelo de Constantino, se nós nos reunimos como igreja, tem que valer a pena. Se nós aceitamos que esse modelo de igreja é a igreja ou é a eclésia, então que ela tenha que valer a pena. Sabe o que significa isso? Hoje precisa valer a pena a tua vinda para esse lugar. Hoje precisa valer a pena a tua vinda para essa casa. Isso sim. Então entenda, meu irmão, nós não estamos aqui somente esperando a volta do Senhor. Não estamos aqui para isso. Porque se é isso, então é medíocre o negócio. Por que é medíocre? Porque esperar a volta do Senhor eu posso esperar na minha casa, comendo pipoca, sendo santo, tomando café e comendo pipoca.
Vim para cá é para me afiar, é para me encher, é para pegar uma palavra dessa e dizer: eu quero viver essa eclésia, eu quero viver essa autoridade, eu quero ter essa autoridade, eu quero ser realmente um leão, eu quero ser uma leoa, eu não quero ser ovelhinha. A visão da igreja, a visão da igreja hoje em relação às pessoas é o quê? Eu sou ovelhinha. Você tem que ser ovelha do pasto do Senhor Jesus. Amém? O verdadeiro pastor é Ele. Agora o Senhor te chamou para ter poder e autoridade. Então essa é a eclésia. Agora eu quero que você abra comigo, para nós finalizarmos, em Mateus 28. E eu vou te ler esse texto aqui. E vamos passar 3 pontos importantes aqui. Mateus 28, versículo 16. A minha Bíblia tem um título. A sua também tem? Olha lá. A grande? Olha lá. Quem tem aí a tradução, o título A Grande Comissão? Isso. A Bíblia fala, no capítulo 28, versículo 16, sobre a grande comissão. Jesus havia ressuscitado no terceiro dia, e depois que ele ressuscitou no terceiro dia, ele andou quantos dias mais vivo? 40 dias. Você não sabia? Então aprenda. Lá no livro de Atos, capítulo 3, fala sobre isso. Jesus ele ressuscitou no terceiro dia, e aí Jesus ele anda 40 dias pregando. E nesses 40 dias que ele está pregando, ele falou muito sobre o quê? Sobre o reino. Muito sobre o reino. Muito sobre o reino. E aí, então, Jesus diz o quê? Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que toda a autoridade foi dada no céu e na terra? Alguém sabe me dizer? Por que toda a autoridade foi me dada no céu e na terra? Quem sabe? Vou dizer para vocês então. Na terra. E isso, nos céus ele já tinha. Sim ou não? Sim. E agora por que ele tem autoridade na terra? Porque ele cumpriu o propósito. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ter autoridade sobre aquilo que não cumprimos. O problema do ser humano é querer ter autoridade sobre algo que não cumpre. Você não tem autoridade sobre aquilo que você não cumpre. Porque quando você cumpre, você tem legalidade. Eu já ensinei aqui numa ministração que eu fiz um dia, nós temos autoridade sobre aquilo que vencemos. Nós temos autoridade sobre aquilo que vencemos. Tu não pode dizer que tem autoridade, por exemplo, para dirigir se tu não tem carteira. Mas se tu tem carteira, se tu dirige sem carteira, tu estás dando legalidade. Estás dando legalidade para o diabo agir, amém? Então quer dizer, se tu tens legalidade para dirigir, é porque tu tens habilitação. Beleza? E não é só para carro não, é para moto, para qualquer coisa, tá? Tem gente que anda de moto sem carteira, de carro sem carteira, tá errado. Escute, você tem que ter autoridade. E se tu tens a legalidade da carteira, é porque tu venceu, passou, aprovou. Amém? Então Jesus disse o que agora? Em outras palavras, como eu venci o meu propósito na terra, agora eu tenho autoridade sobre o céu, toda a autoridade, ele fala aqui. Toda a autoridade agora é minha nos céus e na terra. Vamos continuar lendo? Portanto, ide e fazei com que os povos da terra se tornem. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem. Não, ele não falou isso. Ele disse: abra uma igreja na esquina, contratem uma equipe de louvor,
E convide todo mundo para se reunir com vocês no domingo e na quarta. Apóstolo, prega contra o seu próprio trabalho? Não, meu irmão, não estou pregando contra o meu próprio trabalho, meu irmão. Eu faço isso, eu me reúno toda quarta, eu me reúno todo domingo, eu gosto, tenho prazer em estar aqui. Mas o meu propósito é lá fora. O meu chamado para as nações é lá fora. Aqui eu estou me alimentando, aqui eu estou buscando. Semana que vem a gente vai dar oportunidade para os outros irmãos pregar. Eu vou sentar aqui e vou ouvir os outros irmãos pregando. Joia, bênção, eu quero aprender. Eu também adoro com vocês, eu também canto com vocês. Mas eu sei que não é aqui que vai morrer tudo. Não é aqui que vai parar tudo. Você acha que Jesus vai me dar um galardão porque eu prego toda quarta, todo domingo aqui para você? Não, meu irmão, esquece isso. Tem muita gente se enganando. Eu quero fazer a obra naquela igreja, me deram oportunidade, eu vou para outra igreja fazer a obra. Irmão, a obra é lá fora. A obra é no hospital, é no presídio, é nas esquinas. O que Jesus falou? Ide por todo mundo. Ele não disse. Agora que nós somos uma igreja, Pedro, você é o apóstolo Pedro, nós vamos alugar um templo, vamos colocar cadeiras e todos se sentaremos para juntos cultuarmos. Não. Vocês são a minha eclésia, amém? Agora vão por todo. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Ai, meu Deus, não tem tempo para isso. Conto? Quem quer saber? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus mandou eles para onde? Todo mundo. Diga comigo, todo mundo. Vou fazer a pergunta de novo, vocês falam bem alto. Jesus mandou eles para onde? Mas quem Jesus mandou para ensinar eles a falar a língua dos outros povos? Quem sabe fica quieto. Se eu tenho que ir para todo mundo pregar o evangelho, vocês perceberam que ninguém perguntou, mas Senhor, como é que eu vou para todo mundo se eu não sei falar a língua dos outros? Como é que eu vou pregar? Quem sabe a resposta? Só quem sabe a resposta, levanta a mão. Débora, minha filha, se tu não soubesse, apanharias. Tinta. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Vamos lá, rapidinho? O que aconteceu antes deles ir para todo mundo? Quando Jesus acabou de falar aqui, Jesus disse o seguinte, agora permaneçam em Jerusalém. Foi ou não foi? Agora vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... Aí foi 500, tudo empolgadinho pro cenáculo, né? E ficaram lá um dia, 2 dias, igual os caras que lê a Bíblia, né? Que eu mando ler a Bíblia, né? O primeiro dia estava legal, o segundo dia estava legal, o terceiro dia já começou, eu tô com dor de barriga. Eu só faço cocô no meu banheiro, vou embora. Já tem gente que é assim, sabia? Tem gente que é assim. Tem gente que morre, irmão. Não, eu só como na minha casa. Eu só durmo no meu travesseiro. Só durmo com o meu travesseiro. Eu só durmo na minha cama. Aí a turma foi vazando. Quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, não tinha 500, tinha quanto? Quase 120. Aí a Bíblia fala que ouve-se o som. Eu tive lá em Israel com a minha esposa, nesse lugar. É uma porta de entrada e uma porta de saída. E o cenáculo é um lugar bem grande, então tem 2 portas. Ouve-se o som do barulho de um vento, veemente e impetuoso. O vento entrou e foram vistas sobre eles línguas repartidas de... Que línguas são essas? Que línguas são essas? Quem fala em línguas estranhas? E os caras foram. Daqui a pouco começaram a entrar o pessoal de outras nações que estavam visitando Jerusalém porque era Páscoa. E aí eles começaram, Jesus, e começaram a pregar. E os caras se assustaram. Mas como que esses homens não falam a nossa língua? Como que eles estão falando a nossa própria língua? Então o que aconteceu? O poder do Espírito os concedeu que falassem em outros idiomas. Leia Atos que você vai ver isso. Jesus mandou eles para todo mundo, mas deu a eles o poder. Então a eclésia nasceu para ficar aqui dentro esperando a volta do Senhor Jesus? Aonde que é o trabalho da eclésia? E tem uma, meu irmão. Isso é trabalho de apóstolos. Quantos apóstolos eu tenho aqui, de glória a Deus? Quantas apostilas eu tenho aqui, de glória a Deus?
Eu não tomei água hoje. Quantas apostilas eu tenho aqui, de glória a Deus? É brincadeira, gente. Apóstolo, quer dizer que eu sou um apóstolo também? Gente, as pessoas querem o título, mas não entendem o propósito dele. E o que foi o primeiro texto que nós lemos? Jesus chamou os 12 e designou-los como apóstolos. Vocês são meus apóstolos. É mais ou menos isso, vocês vão por todas as nações. Daqui 3 anos e meio. Porque primeiro eu vou ensinar vocês. É isso que Jesus fez. No começo do ministério de Jesus, Jesus chamou os 12 e disse que eles eram apóstolos. E disse, agora vocês vêm comigo que a gente vai expulsar demônio. A gente vai ressuscitar morto. A gente vai lá na Cesareia de Filipe, porque eu vou botar vocês lá na frente da boca do Pan, lá na gruta da boca do inferno, para dizer que vocês têm poder contra ela, senão vocês vão ficar com medo. O primeiro demônio que gritar, vocês correm. Então eu vou dar poder para vocês. E na semana passada eu preguei aqui. Jesus um dia entrou no barco cansado. Quem lembra da palavra passada? E foi dormir. Quando ele disse, passamos para outra margem, tinha o gadareno. E aí quando a tempestade se levantou, os discípulos, mestre, nós estamos morrendo. Jesus se levantou brabo, e disse, cadê a fé de vocês? Eu estou andando com vocês, ensinando vocês a ser apóstolos. Foi ou não foi? A gente quer ser apóstolo, mas quando o diabo grita, a gente corre. A gente não, irmão, desculpa. O crente corre. O crente liga. Igual fizeram comigo lá de Navegantes um dia. Eu preciso vir aqui, porque já está aqui. Já tem 3 pastores, uma missionária, e ninguém conseguiu expulsar o demônio. Eu falei, não acredito. Eu tive que pegar o carro, eu tive que ir lá em Navegantes. Mas o negócio era feio lá, gente. O negócio era feio. Não, aquele dava medo de qualquer pessoa. Eu fui convidado um dia para orar por um rapaz que estava possesso por um demônio. Ele chegou em casa e o cuidado com aqueles amigos imaginários que falam com o teu filho. Viu, pessoal? Cuidado. Se teu filho relatar que conversa com alguém, você pega teu filho conversando com alguém e não é ninguém, cuidado. Esse menino tinha um amigo imaginário que conversava com ele constantemente. E esse menino, um dia, quando ele voltou da escola, o amigo do lado dele falando com ele, hoje você vai chegar em casa, teu pai vai brigar contigo por causa de tal coisa. O demônio já sabia. Você vai pegar a faca branca que está na primeira gaveta e vai faquear teu pai. Ele chegou em casa, quando ele botou o pé em casa, o pai falou. O pai falou, ele puxou a gaveta e pegou a faca. Uma faca branca, grande assim. E levou no pai. O pai gritou, o sangue de Jesus tem poder, e pulou, o guri caiu endemoniado. Levaram o guri endemoniado para o quarto. Escute isso. Essa casa, para você entender, abrindo parênteses na ministração, o quarto do menino, por exemplo, o quarto do menino ficava lá naquele canto. A casa tinha um corredor, a porta lá, um corredor e a saída aqui, com um corredor para a rua. O menino não tinha acesso a nada no quarto. Quando a pessoa chegava no portão, que os pais começaram a chamar para expulsar o demônio, ele gritava o nome da pessoa que estava no portão dentro do quarto. Ele gritou, fulano, pode vir que eu estou te esperando. Aí o pessoal chegava com medo. Quem contou para ele? E aí eu fui. Fui e expulsamos o demônio para a honra e glória do Senhor Jesus. O menino se libertou, amém? Mas entenda uma coisa, o crente foge disso. Chama o pastor para orar. Está doente, chama o pastor para ungir. Vamos ver o que Marcos capítulo 16 fala. O mesmo dia. Já estou encerrando. Marcos capítulo 16. Só para você entender, Mateus conta que Jesus disse, ide e vão por todo mundo. Amém? Marcos 16 é o mesmo dia, só que assim, Marcos escreve uma coisa... Mateus escreve uma coisa, Marcos escreve outra, de tudo que Jesus falou. No mesmo dia da ascensão, quando Jesus enviou seus apóstolos, ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, e lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro. Você está vendo, irmão, que o negócio da eclésia é o mundo? E não é um mundo pela metade, é o mundo inteiro. Você está vendo que Jesus não te mandou ficar dentro de uma igreja só?
achar que tua obra é dentro de uma igreja só. Achar que teu galardão é porque tu prega e tu canta toda quarta e todo domingo. Você está entendendo que o teu galardão é muito mais diferente do que tu pensas em relação à eclésia? Você tem que começar a se coçar. Olha para teu irmão, cutuca ele e fala: começa a te coçar. Mas como é que eu faço para me coçar? Amanhã, irmão, chega lá no teu trabalho e já começa a identificar quem são as pessoas que você vai ganhar no teu trabalho. Já vai de cara no patrão, se tu tens amizade com ele, já começa a orar por ele. Já começa a orar. Se tu vai para a escola, para a faculdade, já começa a orar pelos teus amigos de escola, de faculdade. Já começa a orar. Isso é por todo mundo, irmão. Vai para o teu trabalho amanhã, irmão, já começa a orar pelo teu encarregado, pelos teus amigos do trabalho. É isso que é eclésia. E ele disse, e ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. É isso. Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo. Aquele que crer e for batizado será? Todavia quem não crer será condenado. Mas estes sinais acompanharão os que... Eita Deus! Eu vou ler de novo. Estes que creem acompanharão os sinais. É isso? É isso? Da onde que é? Estes sinais acompanharão os que creem. Vem cá, Eduardo, vem cá, faz favor. Pode deixar gravando que vai ficar certinho, o Eduardo aqui. Eu sou o sinal e o Eduardo crê. Eu sou o sinal e o Edu crê. Amém? Então vai para qualquer lado, Eduardo. Eu sou o sinal e o Eduardo? Eu sou o sinal e o Eduardo? Quem está seguindo quem? É isso! Gente, tu tá atrás de sinal a vida toda. Ah, eu tenho um pregador que prega, que ressuscitou morto. Vai estar lá na igreja da irmãzinha tal. Vamos? Você vai. Ah, porque tem um que não sei o que papapá, você vai. Ah, porque o meu pastor, você vai. Ah, porque a irmãzinha tal, você vai. E o sinal não está com você, meu irmão. Tu está atrás dele, mas ele não está contigo. E eu quero te perguntar: quem tem sinal aí, dá glória a Deus? Vou tomar uma aguinha. Pra ver se eu me convenço. Vou tomar uma aguinha para ver se eu me convenço. Eu falei para vocês que essa palavra era um divisor de água. Para chacoalhar vocês. É isso que é igreja. Você vem para cá, se prepara, se enche. Pega força. E amanhã você sai igual um touro selvagem. Igual um leão mordendo tudo. Com raiva do inferno. Com raiva das trevas. Você chega no lugar, o demônio cai. Eu caí endemoniado. Igual nós fomos pregar em Tijucas. Eu disse para minha mulher, eu fui lá pregar em Tijucas, eu disse para minha esposa, eu preciso ir em tal lugar aqui. Eu cheguei na cidade, entrei, encostei o carro, espera aqui um pouquinho que eu vou. Eu saí andando na calçada, daqui a pouco eu olhei assim, tinha um cara de quase 2 metros de altura, barrasco, desse tamanho, olhando para mim, e veio, né, cara, na minha direção, e veio. Eu digo, rapaz, será que esse cara me conhece? E ele veio. E quando ele chegou numa distância como daqui no câmera, no Edu, ele levantou a mão e disse assim: eu te odeio. Não te quero nessa cidade. O que tu veio fazer aqui? Tive que repreender. Capeta, estás perdido. Em nome de Jesus. Vai embora. E ele, foi embora. Sabe, gente? As pessoas precisam sentir tudo quando você chega. Porque se tem algo estranho nelas, precisa se manifestar. E estes sinais acompanharão os que creem. Aí ele vai falar: em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas. Gente, não é línguas estranhas aqui. Você está entendendo? Vamos desmistificar o negócio? Ah, eu achava que era língua estranha. Sim, porque eu tenho 36 anos de evangelho, já ouvi muita coisa errada. Ele não está falando de novas línguas, línguas de fogo. Ele não está mandando o povo ir para todo mundo? Não está dando poder para o povo ir para todo mundo? Não está mandando expulsar demônio? Os sinais não vão seguir os que creem? Então, se o sinal segue o Eduardo, amanhã o Eduardo dá uma doida, pega o avião, fala: Aline, eu vou para a França. Fala francês, Eduardo?
Não, né? Eu vou para a França, eu vou pregar lá na França, uma semana depois eu volto. E ele crê, o sinal segue ele, sim ou não? Ele desce na França, o primeiro francesinho cheiroso que ele vê, ele... Bom giorno. É? Gente! Isso! Ei, eu estou mandando vocês, eclésia! Aleluia! Ei, o Senhor está falando, eclésia, apóstolos, eu estou mandando você ir para nações, pregar o evangelho a toda criatura, batize-os, expulsem os demônios, e não se preocupe, se falem em outras línguas, e se pegarem serpente com as mãos, ou algo mortífero beberem, de modo nenhum vos fará mal. E sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão. Isso é só para o pastor? É só para o apóstolo? Esse é o problema da igreja. Por muitos anos, sabe o que é conveniente? Você sabe por que Lutero, eu tive na casa de Lutero, Wittenberg, na casa de Martim Lutero. Nós tivemos na sala das reuniões de Lutero. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E você sabe por que Lutero quis traduzir a Bíblia para o alemão? E brigou por isso, e lutou por isso, e traduziu a primeira Bíblia traduzida para o alemão ter acesso às escrituras. Está lá na sala da casa dele, em Wittenberg, no palácio da Alemanha, um castelo que ele ganhou. Porque Lutero foi professor de universidade por muitos anos. Ele lutou porque ele sabia que a igreja romana, achava melhor que tu não conhecesse nada, não tivesse acesso a isso de forma alguma, porque fica melhor de te enganar. E quando ele percebeu que a galera estava sendo, que o alemão estava sendo enganado, ele disse: isso não é real, isso não é evangelho. Eu preciso traduzir a Bíblia para o alemão, para que todo o alemão tenha acesso às escrituras e se liberte e tenha liberdade. Sabe, queridos, homens de Deus morreram por causa disso, e nós estamos acomodados em nossa casa. Viemos por uma reuniãozinha de um encontro, cantamos duas canções, sentamos, dormimos a metade do culto, outra metade do culto, se assustamos com os berros do pastor. Glória a Deus! Irmão, acabou. Abandona, irmão. Ou tu é eclésia, ou é piada para o diabo. Eu vou repetir. Ou nós nos tornamos a eclésia de resultado, ou seremos chacota do mundo espiritual. Agora, só para você entender, eu li 3 textos com você. Vou encerrar aqui. Eu li 3 textos com você. O primeiro texto que eu li, em Lucas 6, versículo 12. Você sabe o que significa isso? Lucas 6, 12 a 16, significa: Jesus estava dando aos seus discípulos a identidade apostólica. Amém? Eu li o segundo texto, que é Mateus 16, 13 a 20, lá de Cesareia de Filipe. E sabe o que Jesus estava dando aos seus discípulos naquele lugar? A autoridade de filho. Autoridade de filho. Por que autoridade de filho? Qual era a conversa entre Jesus e Simão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o quê? Simão, filho de Jonas. Isso é autoridade de filho. Que eu vou orar para tu resgatar tudo hoje. Eu vou orar para você tomar posse da identidade apostólica hoje, porque nós somos uma igreja apostólica, amém? Eu vou orar para que você receba a identidade apostólica e que você receba a autoridade de filho, amém? E o último texto que eu li, Mateus 28, 18 a 19. O Senhor o chamou como eclésia para sair das 4 paredes e alcançar o quê? O mundo inteiro, as nações. Ah, mas apóstolo, é difícil alcançar o mundo inteiro. Eu concordo, tem gente do outro lado do mundo que pode alcançar, sim ou não? Então comece alcançando a tua casa
que a metade está se desviando, ou a metade está longe e está indo para o inferno. Comece a pensar hoje lá nos teus parentes que não congregam. Comece a pensar hoje neles, então. Você quer ser eclésia, quer ser apóstolo? Seja apóstolo na tua família. Seja apóstolo na tua casa. Mostre poder e autoridade para os teus parentes e ganhe eles e traga eles para o evangelho. Alcance eles. Não tem como eu querer ganhar as nações e perder a minha casa. E perder a minha família. Quando eu me converti em 1900 bolinha de gude, eu disse, toda a minha casa se converterá junto comigo. Minha mãe se converteu, meus tios se converteram, meus avós se converteram, todos se converteram através do alcance. É isso. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Amém?